Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, que Deus te abençoe. Muito bem, gente, estamos na nossa live das 18 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho nós já vamos profetizar o Salmo 112 sobre a sua vida, o Salmo da prosperidade. É uma palavra tão abençoada, questionadas por uns, né? Recebida profeticamente por outros. Mas vamos lá, num texto, nós estamos falando esse mês sobre como prosperar e algumas coisas que Deus precisa tratar em nossos corações, que a luz da palavra pode nos abençoar, para que a gente não fique dentro de uma bolha, né? Numa bolha, entendimento. Pessoas que não querem mudança, normalmente elas não terão crescimento na vida, né? Lucas capítulo 19, versículo 13 diz assim: então chamou 10 dos seus servos, ele deu 10 minas e disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Isso aqui é uma analogia da ida e a volta de Jesus. Então, aqui ele está falando uma coisa muito importante. É um rei que vai embora, depois volta e vai cobrar os seus servos por aquilo que ele deixou. Então, ele deixou, escolheu e deixou. É como se fosse uma aliança que ele fez com esses 10 servos. E assim é conosco, a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Deus colocou através de Cristo Jesus na nossa mão a melhor de todas as alianças. O tempo que a gente pode viver, o melhor tempo de santificação, o melhor tempo de bondade, o melhor tempo de prosperidade, o maior tempo de alegria, mesmo que o mundo seja circunstancialmente horroroso, triste, a gente pode viver o melhor tempo, porque é a melhor aliança que Deus fez. E Deus vai pedir conta dessa aliança. Um dia Jesus vem buscar e vai pedir conta dessa aliança. Então é importante a gente cuidar do que Deus colocou em nossas mãos, entender o senhorio de Jesus, Nós estamos vivendo uma geração dentro da igreja muito perigosa. Muita gente afluindo dentro dos templos, mas muita gente correndo atrás das coisas, não atrás de Deus. E não é uma igreja serviçal, compromissada, é uma igreja que, claro que existem as exceções, mas numa grande maioria é uma igreja que acha que Deus é um supermercado, que Deus está à disposição das pessoas. Então é uma inversão de valores muito grande, de valores espirituais, de valores de santidade, de entrega e de tudo. E a gente precisa então entender melhor, porque em questão de mordomia, Deus é dono de todas as coisas. O que Deus nos deu foi a oportunidade de a gente participar. O que Deus coloca na sua mão é a condição de você participar, de ser um bom mordomo. Isso é um privilégio, mas a gente não tem nada. Né? Uma das grandes vitórias de Jó contra o diabo, exatamente quando ele entregou tudo. Ele diz: Deus, eu vim nu e volto nu. Então tudo que tem é do Senhor. E essa entrega fez com que a luta não fosse mais de Jó contra o inimigo, fosse uma luta de Deus contra o inimigo. E nós, lutando contra o inimigo, nunca vamos vencer. Agora, quando Deus luta contra o inimigo, Deus sempre vai sair vitorioso. Então, Deus deu aquela vitória a Jó. Assim como a gente também precisa entender como ser vitorioso. Davi, no capítulo 29, de primeira carta a Crônicas, ele vai falar muito bem sobre a riqueza, como conquistou a riqueza, da onde veio a riqueza. Davi dá uma oferta para a construção do templo de 105 toneladas de ouro,
mais 240 toneladas de prata, é muita coisa, né? E ele vai dizer depois no final do capítulo, quem somos nós para te dar alguma coisa, Deus? Se não, tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Então, e ele vai dizer até uma coisa, nunca tire esse desejo do nosso coração, da generosidade, de dar, né? Nunca tire essa oportunidade que o Senhor nos dá. Então, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente precisa entender sobre isso. Deus, ele é dono da gente com tudo que a gente tem. Não tem uma vida separada, a minha vida religiosa, espiritual é separada da minha vida financeira. Deus é uma coisa à parte, negócios é outra parte. Não existe isso. Para Deus não existe. Os judeus, que são, na sua essência, ricos em qualquer lugar do mundo, eles têm dentro do fundamento de fé deles, do Tadiská, são 3 grandes ou 4 grandes princípios, né? Que é o perdão, a oração, né? O arrependimento e cuidar do dinheiro e das riquezas para Deus. Mas cuidar disso com zelo, né? Então, esses 4 grandes fundamentos os 4 fundamentos dos judeus. O arrependimento, o perdão, a oração e cuidar das coisas, das riquezas para Deus. E aí a gente entende que tem um propósito, a riqueza não é deles, eles entendem que são mordomos de Deus aqui na terra. Isso faz com que uma pessoa, quando entende essa revelação, ela entende de maneira correta as coisas, né? Você vai trabalhar dentro de um temor, dentro de um cuidado de Deus, de uma proteção de Deus, de uma sabedoria de Deus, de uma instrução de Deus. Você não vai sair fazendo as coisas como você quer. Tudo que você vai fazer em relação ao dinheiro vai ter uma instrução na palavra de Deus. Vai ter uma instrução. E Jesus foi uma das pessoas que mais falou sobre dinheiro na Bíblia. Se não fosse importante, Jesus não falaria. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de primeira carta aos Timóteos, ele diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus. Então, agora, eu entendendo esses fundamentos, esses princípios na minha vida, como eu multiplico as finanças? Como eu posso ter uma bênção especial de Deus para multiplicar as minhas finanças? Primeiro você tem que ter uma consciência que o que Deus colocou na sua mão, e ter uma consciência dessa tarefa. É algo que Deus colocou na sua mão, você precisa dar uma resposta desta aliança com Deus. Um dia Deus vai requerer. Não adianta você, se Deus viesse hoje na terra e pedisse por que você não prosperou, por que você não fez isso, por que você não fez esse propósito ou aquele propósito, você ia dizer assim, porque a igreja não me ajudou, meus parentes não me ajudaram, o governo não me ajudou. Deus não ia falar nada, Deus ia dizer assim, mas eu não mandei você depender de ninguém, eu mandei você depender da minha palavra. E aqui tem toda a instrução de Deus. Então a primeira coisa que tem que ser muito consciente em nós é a instrução de Deus em nosso coração. Então, homem e mulher de Deus que quer prosperar segundo os planos de Deus, não segundo os planos do mundo, mas segundo os planos de Deus, eles têm que ter consciência dessa tarefa. Segundo lugar, caminhar com fidelidade. Tem muita gente que faz como se Deus fosse um desses santos que não fala, não ouve, né? Esses santos de promessas. Para falar, quando eu tiver, Deus, eu vou te dar. Eu lembro que, eu não lembro mais o lugar, mas faz muitos anos isso no ministério, uma pessoa chegou e me procurou antes do culto e falou, pastor, veio com um bilhete de loteria esportiva. E disse, pastor, você ora em cima desse bilhete? Porque se Deus me fizer ganhar, eu te dou o dízimo. Aí eu olhei para aquela pessoa, né? Eu falei, o tamanho da ignorância de uma pessoa dessas, né? Eu falei para ele, irmão, vou falar uma coisa para você. Primeiro, você acha que eu sou um pastor, mas não sou burro.
Porque se eu tivesse esse poder de fazer Deus, encostar Deus numa parede, fazer com que alguém ganhe a loteria esportiva, eu não ia orar por você, eu ia orar para mim, eu ganhar. Mas não funciona assim. Eu falei assim, outra coisa, ainda eu correria o risco de o seguinte, você ganhar e você nem ser fiel no que você está falando. Então, muitas pessoas, elas fazem como uma negociata dentro do seu próprio coração. Isso não atinge Deus. Deus não é atingido, porque Deus não faz negociata. As pessoas, não, quando eu tiver, eu vou dar. Quando eu... Esse é o tipo de pessoa que sempre fala assim, eu gostaria de ter dado, mas não sobra. É um péssimo administrador. Tem que corrigir, esse é um pecado que tem que corrigir. A gente tem que caminhar com fidelidade com Deus. E Deus diz assim, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito, não tem como. Por isso que, às vezes, tem pessoas que você conhece, que elas ganham, vamos aí colocar 5 mil reais. E elas vivem bem. Com 5 mil reais, elas vivem bem. Outras ganham 20 mil reais, não vivem, são endividados, devem um monte. Porque a pessoa não é fiel. Ela não é bom administrador, não entendeu a palavra de Deus. Então, fidelidade, caminhar com fidelidade. Você tem que ser fiel no que você tem hoje. Não adianta você querer ser fiel quando vai ter muito. Porque a Bíblia diz, a Bíblia declara, ela é a luz, ela é o fundamento da nossa crença. Aquele que é fiel no pouco, vai ser no muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Se você hoje não é fiel numa palavra que você diz e não cumpre aquela palavra, você vai sempre dar explicações para isso. Você não é fiel hoje dentro da generosidade, das suas ofertas, dos seus dízimos. Se Deus colocar mais dinheiro na sua vida, você vai ser mais infiel ainda. Então, outro fundamento que tem que ser muito bem trabalhado em nosso coração é trabalhar a fidelidade. Terceiro, a gente precisa criar um ambiente de multiplicação naquilo que Deus colocar na nossa mão. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, a gente tem que mudar a nossa mente de forma que nós começamos a pensar como a palavra de Deus diz. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz, né? Irmãos, rogo-vos que não sejam como o mundo, conformados com esse mundo, antes renovem a vossa mente para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a gente precisa gerar transformação na nossa mente. Pessoas que não geram transformação na mente pela palavra de Deus, também não vão prosperar. Por mais que saibam que as promessas existem, por mais que façam campanhas, 400 campanhas, que tem uma intensidade religiosa, mas se não tiver transformação na mente, não tem como prosperar. Para mim, eu acho que um grande exemplo disso, para mim, é a figura, e a gente pode fazer uma analogia disso, é o Rio Jordão, né? São três coisas ligadas, o Rio Jordão, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Esses três elementos, eles estão dentro das terras de Israel, né? Então, muito ligado à geografia bíblica, né? Então, a gente acaba fazendo uma noção de tanta gente ouvir falar no Jordão, Mar da Galileia e o Mar Morto, que a gente acaba criando um quadro na nossa vida. E então, na verdade, o Jordão ele nasce dos gelos da montanha, que vem depois serpenteando, né, o desgelo dessa neve, e forma um filete de água, e então começa o Rio Jordão, um pequeno riacho. Então, o Jordão, ele é como se fosse a receita, é a entrada, porque ele vai também ser a entrada do Mar da Galileia. E ele entra num volume de água, que é o seu final, né?
até a entrada do Mar da Galileia, ele entra num volume de água. E dentro do Mar da Galileia, eu sempre falo que o Mar da Galileia, ele é a maneira de multiplicar o que tinha nas águas do Jordão, multiplicar, né? Porque é um lago, principalmente na época de Jesus, era um lago que Jesus viveu muito em torno do Mar da Galileia. A grande maioria dos seus milagres se deu em torno do Mar da Galileia. Em torno do Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia é o lugar da multiplicação, né? Em termos de peixe, de todas as coisas de vida que tem no Jordão, quando entra no Mar da Galileia, ele se multiplica em muitas vezes mais, dá um potencial para aquela receita que está entrando. Então, o Jordão, ele é a receita, a entrada. O Mar da Galileia é a maneira de multiplicar. Isso é uma analogia. E o Jordão, ele é o que mata tudo. Mata a receita e mata o poder de multiplicação. Porque depois que o Jordão passa dentro do Mar da Galileia, ele volta a sair do Mar da Galileia. E ele desce em direção ao Mar Morto. O Mar Morto é um lugar que está negativo, né? Ele é abaixo da terra, do nível da terra. É como se fosse um grande buraco e o Rio Jordão escorre para lá. E lá também é muito sal. Tem muito sal. A vida, não sei quantas vezes tem de sal, que porcentagem que tem de sal. Mas lá, tudo que entra morre no rio, no Mar Morto. Então, toda aquela vida. E é interessante que o Mar da Galileia recebe uma quantidade de água do Jordão e depois, quando ele devolve o dobro de água. Ele multiplica tudo e devolve o dobro de água. E o Mar Morto é aquele que recebe o volume maior. Mas tudo que entra nele morre. Eu sempre considero que muitas pessoas são como o Mar da Galileia. Tudo que Deus coloca, tudo que Deus injeta neles, eles multiplicam. Se Deus injetar alegria, eles multiplicam a alegria. É aquele texto lá de Lucas 6,38. Dai, ser-vos-á dado. Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Com a mesma medida que você mede, você será medido. E ele fala sobre todos os padrões da vida. Sobre os comportamentos da vida. Se você ver os versículos anteriores, você vai ver que Jesus está dizendo, se você tomar um tapa no rosto, você tem que virar o outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha aquela milha obrigado e depois caminha mais uma com a pessoa. Mostra que você tem capacidade de multiplicar o bem. Ou seja, tudo aquilo que entra na sua vida em Deus, você tem capacidade de multiplicar. Então você é como se fosse o Mar da Galileia. Jesus tem prazer de viver em torno de você. Tudo que Deus coloca, e agora vamos trazer isso para uma analogia de receitas financeiras, tudo que Deus coloca na sua mão, você é um multiplicador. Você é um Mar da Galileia. Agora, outros, eles são como o Mar Morto. Tudo que põe na mão deles, eles já mataram. E aquela pessoa que já fez financiamento para 5 ou 6 anos de carro, de imóveis, tudo que ela compra é fiado. Tudo que ela compra é a prazo. Ela já matou centenas de horas de trabalho na sua vida, que vão acontecer ainda. Ela nem trabalhou ainda, ela vai trabalhar, mas não é mais para ela. Ela vai trabalhar para outro. Porque a Bíblia diz que que toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou. Então, uma pessoa que não sabe multiplicar, ela sabe matar, ela sabe destruir. Ela é como um Mar Morto. No Mar Morto cai um volume bom de água do Jordão, mas morre tudo. Porque ele é tão ácido, né? Com aquele sal, é tão ácido que ele mata tudo. E tem pessoas que são assim.
Tem uns que sabem multiplicar na vida e outros sabem matar. Então a gente tem que também decidir o que a gente quer ser. A gente quer ser um mar da Galileia e tudo aquilo que entrar na nossa vida multiplicar, ou a gente quer ser como um mar morto. É uma decisão pessoal. Aí, a gente precisa corrigir os erros da vida. Se você olha e analisa que tudo que está entrando na sua vida só serve para pagar conta com juros, conta com de uma escravidão, então você precisa fazer uma reflexão, tornar o teu coração em arrependimento e voltar a aprender sobre finanças com a palavra de Deus. Deus ensina como administrar o dinheiro. É importante, é muito importante. Muitas pessoas, às vezes muitos líderes falam que não é importante, mas é importante. O maior problema financeiro, o maior problema das pessoas é financeiro. Quantas pessoas não conseguem andar para frente por causa das suas finanças? Quantos divórcios acontecem por causa das finanças erradas? Você pode não ter vindo de uma família abençoada, rica, próspera, mas se você não tornar a sua família próspera, tem algum problema, porque Deus te meteu numa aliança extraordinária e tem ainda o ensino da palavra de Deus. Você não pode ser ácido como o mar morto, de tudo que chegar na sua mão, você tornar um problema de escassez. Você precisa mudar a sua mente, mudar o seu pensamento. Você precisa mudar isso. Então, é importante, primeiro, ter um arrependimento no coração. Deus, eu quero mudar, eu quero mudança. Eu recebo comentários ácidos, né, de pessoas que, pastor Irineu fala muito de dinheiro. Mas eu recebo também todos os dias testemunhos de transformações, de pessoas que resolveram um dia não ser mais escravo desse mundo e transformar em bênção, ser um multiplicador. Então eu recebo quase todos os dias um testemunho de alguém que escreve para o nosso escritório como tem sido transformador quando a luz da palavra chegou e tirou aquela pessoa de uma escravidão de dívidas, de falta de todas as coisas. Tem gente que trabalha o mês todo e não consegue pagar as contas. Aí você olha, analisa, está carregada de juros, de prestações. Esse tempo eu recebi um testemunho, esses dias atrás, de uma pessoa que ela falava assim, pastor, eu trabalhava os 30 dias do mês e eu não conseguia nunca pagar minhas contas. Hoje, os primeiros 10 dias do meu serviço já pago todas as minhas contas. Os outros 20 dias são para aplicações, para me poupar, para me guardar. Já é uma pessoa que começa a multiplicar. Segundo lugar, tudo que colocam na sua vida, você tem que aprender a multiplicar. É a ordem de Deus. Até o evangelho que Deus te deu, você não pode ficar com ele escondido dentro de você. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, você tem que distribuir esse evangelho. Mateus 28, 18. Ide todas as nações, fazei discípulos. Ou seja, você precisa multiplicar o evangelho. Tudo que Deus colocou na sua mão, Deus quer que você seja um multiplicador. Você não deve ser um multiplicador de notícia ruim, um multiplicador de coisa amarga, você não deve ser um multiplicador de coisa ruim, você tem que ser um multiplicador de coisas boas. Você não pode multiplicar a escassez. Você tem que, quando chegou a sua vez, você tem que multiplicar as bênçãos de Deus. Então tudo que Deus colocar na sua mão, você tem que aprender a multiplicar. Olha José no Egito. Deus deu uma estratégia para ele. Deus deu uma estratégia para ele. De tudo que ele
ganhava, de tudo que ele colhia no Egito, eles guardavam uma parte. Ele deu uma estratégia para Faraó. Quando o Faraó olhou aquela estratégia, ele falou: de todos os homens do Egito, esse é o mais inteligente. Mas José tinha uma comunhão com Deus. Era importante guardar o dinheiro, o alimento? Era muito importante, porque a história depois, para quem não guardou, ia se tornar escravo. José, ele comprou todo o gado do Egito, todas as terras do Egito, tudo o que o Egito tinha, exatamente por causa de um plano, de uma estratégia, que Deus havia colocado em seu coração. E mesmo num tempo de seca, de tempo difícil, José prosperou. José multiplicou muitas vezes mais. Então, tudo que Deus coloca na sua mão, você tem que aprender a multiplicar. Pede uma estratégia para Deus. Confia nesses planos do mundo. Se você confiar que um governo vai mudar a sua vida, você é mais frustrado de todas as pessoas que possam ter. Porque essas pessoas não estão pensando em você. O discurso delas é diferente da prática. Mas Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa entender os planos de Deus. Porque os homens e as mulheres de Deus, eles vão prosperar no mundo até em tempo de crise. Quando chegar tempo de crise, você vai prosperar. Eu lembro que minha esposa estava assistindo no começo da pandemia, na televisão, um programa, um jornal desses, né? Quanto pior, melhor. E eu tinha saído do meu escritório, dentro da minha casa, para ir na geladeira pegar uma água. E quando eu estava voltando, estava passando a notícia, assim, exatamente essa frase dentro da notícia. O mundo vai passar por uma crise muito grande. Eu parei, olhei para minha esposa, eu apontei para a televisão e disse assim: eu não vou entrar nessa crise. E minha esposa disse assim: como você não vai entrar? Como nós não vamos entrar? Todo mundo vai entrar. O mundo inteiro vai passar por uma crise. Daquele dia eu resolvi, o Espírito Santo me moveu, eu fiz um jejum de televisão. Fiquei 2 anos sem ouvir televisão, 2 anos. Eu assisto muito pouco. Se alguém precisar sobreviver de eu ter que assistir televisão, vai ser difícil. Mas eu 2 anos desliguei completamente. Fiz um jejum de televisão e eu me aprofundei mais na palavra de Deus. E eu peguei como base, como fundamento, o texto de Jeremias 29:11. Nunca se tornou tão forte esse versículo. Quando Deus disse: eu, o Senhor Deus, sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de prosperidade, planos de esperança e planos de futuro. E eu peguei essa palavra para mim. Nesses 2 anos de pandemia, foi os 2 anos do ministério que nós mais prosperamos financeiramente. Os nossos livros, eles venderam aos milhares. Deus nos deu uma estratégia, o pessoal estava lendo muito, estava muito em casa, né? Nós vendemos milhares e milhares de livros. E isso trouxe uma receita muito grande para o nosso ministério. Foi um tempo que nós prosperamos. Então Deus sempre vai te dar uma estratégia para prosperar. Segundo lugar, você tem que aprender a investir em coisas certas. Tem gente que às vezes faz tudo errado em termos de investimento. Ele ganha dinheiro, mas compra um monte de coisa que não usa. Compra um monte de coisa que só gasta. Por exemplo, comprar carros de luxo. Às vezes tem carros que estão encostados na garagem, que custam entre seguros, desvalorização e impostos,
todos os meses, milhares de reais. Sem usar. Então aquela pessoa, porque o fulano tem, eu também quero ter. O padrão nosso de vida não é esse. Então uma pessoa que sabe multiplicar, ela não vai ser um avarento, mas também não vai ser aquele que compra para se sentir feliz, compra para se sentir melhor. Você precisa saber investir seu dinheiro. Comprar coisas que não vai usar, comprar coisas para aparecer o que você não é. Você não vai ser mais importante porque usa uma calça com um nome, uma camisa com um nome do que outros. A roupa não nos torna mais importante do que ninguém. Agora, o fundamento que você tiver financeiro é que vai te dar mais vantagem. Melhor ou menor do que o maior do que alguém, você nunca vai ser. Em relação às pessoas, nós não estamos competindo com elas. Nós não estamos competindo com pessoas, nós estamos para servir pessoas. Agora, a gente compete com a gente mesmo. Então eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. A transformação de Deus é para melhorar a gente em relação a nós mesmos, para que a gente possa servir alguém. Mas é muito mundano viver se comparando ou querendo ter as coisas porque os outros tiveram. Deus não compara você com ninguém. Deus não compara você com ninguém. Então você precisa, naquele dinheiro que você ganha, essa é uma chave. Saber investir, guardar uma parte, para o dia ruim, para o dia mal. Pessoas que têm dinheiro, elas prosperam. Pessoas que têm dinheiro, elas vão comprar imóvel, vão comprar tudo sempre mais barato. Sempre vai ter uma oportunidade, sempre tem gente que está apertado nesse mundo, sempre tem gente que está fazendo bobagem, negócio errado. E aí, quem tem caixa no bolso, quem tem caixa, dinheiro, acaba comprando coisas. Em vez de pagar o dobro, quando você compra uma televisão, a prestação, só um exemplo aqui, se ela vale 5 mil, você vai pagar 10 mil, a prestação paga o dobro, paga duas. Quando você compra à vista, você vai pagar só uma, só ela mesmo. Então eu vejo que quando dá uma crise no mundo, sai melhor quem tem uma boa conta bancária, quem foi um bom administrador, quem fez uma boa reserva, quem fez bons investimentos, tem liquidez. Esse se dá melhor. Ele compra as coisas pela metade do preço. Eu lembro quando deu uma crise em 2008 nos Estados Unidos. Foi uma crise imobiliária muito grande lá. E coisas de 300 mil dólares, apartamento de 300 mil dólares, vieram a ser vendido em leilões e coisas assim, por 80, 100, 90 mil dólares, um terço do valor. Eu sempre falo para minha esposa, como foi abençoado? Naquele tempo nós já tínhamos um caixa. Quando deu essa queda, nós compramos propriedades lá. Então, depois de um tempo as propriedades se levantaram, o nosso dinheiro não multiplicou, ele triplicou. Ele triplicou. Então, é importante, é muito importante você fazer bons investimentos. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 19:15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Isso aqui é uma analogia de Jesus. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. Então tudo que Deus colocar na sua mão, um dia Deus vai pedir conta disso. Eu poderia aqui dar outras chaves para você, nós vamos falar outros dias. Como que a gente multiplica também sendo generoso. Sendo generoso. Tem pessoas que não se envolvem no reino. Às vezes é para fazer uma oferta de 10 mil, 5 mil. Eles não fazem. Acham muito. Mas pagam muito mais do que isso de juros. Dão para banqueiros que já estão trilionários, dão dinheiro a rodo.
mas no reino sempre estão reclamando. Esse é um mau administrador. Então, Deus quer que você seja um bom mordomo, um excelente mordomo. Amém? Se você recebe essa palavra, diga assim: eu creio, eu vou ser um mordomo fiel, próspero. Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar. Profetiza, comece a declarar mudança no seu coração, no seu comportamento, na sua vida. E se envolva com a palavra de Deus. Deus vai te abençoar. Amém? Que a sua casa, a sua vida seja como esses salmos aqui. A Bíblia diz assim, ó: como é feliz a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é a pessoa que empresta com generosidade, com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro, não terá medo de nada. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres e sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Aleluia. Que a bênção desse salmo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Que seja um tempo de prosperidade na sua vida. Amém? Coloque o seu pedido de oração aí, vamos orar. Encerrar o dia abençoado. Oração nunca é demais. Eu quero profetizar um tempo novo na sua vida. Uma estação nova, milagres e principalmente sabedoria de Deus no seu coração. Principalmente sabedoria de Deus no seu coração. Que Deus possa trazer, te iluminar com a palavra de Deus, te iluminar com a palavra de Deus, abençoando o seu coração, a sua vida. Que você tenha fome mais da palavra de Deus, que você tenha sede dessa palavra, que a instrução dessa palavra te ajude. Aleluias. Vamos lá? Pai querido, nós te damos o louvor. O Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Meu Deus, no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero agora, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, me unir com esse irmão, com essa irmã que precisa de um milagre. A tua palavra declara, Jesus, que nós devemos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. E por isso, nós colocamos diante do Senhor, porque não temos outro Deus a quem recorrer, a não ser o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades. Eu oro agora por essas pessoas, meu Deus, que estão com tristeza em seu coração, que estão com depressões, que estão com ansiedade, meu Deus, estão com crise de ansiedade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão sem direção espiritual, sem direção emocional, sem propósitos, com tristeza no coração. Nós quebramos todo o espírito de opressão, de depressão, de angústia, em nome do Senhor Jesus. Quebramos todo feitiço, toda obra de bruxaria, feitiçaria, de inveja, lançada contra esse casamento, contra essa família. No nome bendito de Jesus, eu declaro agora um milagre de Deus sobre a sua vida.
Eu oro por sua casa, eu oro por seu casamento, eu oro por sua família, eu oro pelos seus filhos agora, abençoando, declarando salvação, quebrando o poder do vício, quebrando o poder do pecado, quebrando o poder do inferno sobre a sua casa, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Eu quero declarar sobre seu filho que está nos vícios, que seja quebrado esse espírito, que o coração dele se converta ao Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com câncer. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com infecção, inflamação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa dor no estômago, essa infecção no intestino, nos rins, na bexiga, no fígado, em nome de Jesus, eu declaro a cura agora. Meu Deus, essa pessoa está com dor de cabeça, está com dor no ouvido, eu declaro a cura agora, seja curado em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com dor no seu braço direito, em nome do Senhor Jesus, seja curado agora. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com dor nas pernas, nos pés, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que caiu, que se machucou, está com dor na coluna, nos quadris, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado agora. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que precisa de um milagre financeiro, precisa de um emprego, precisa receber dinheiro, que está preso na justiça, esse processo não anda, essa aposentadoria não sai, meu Deus, essa herança, em nome de Jesus, nós liberamos agora, destravamos que está travado na justiça agora, em nome de Jesus. Meu Deus, essa venda que não acontece, da casa, do lote, do terreno, do apartamento, do sítio, da fazenda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos um destravamento dessa pessoa que precisa vender o carro para pagar dívidas, começar um tempo novo, uma estação nova. Em nome do Senhor Jesus, eu libero agora essa venda que está trancada para essa pessoa que vai mudar de cidade, que vai mudar de estado. Em nome de Jesus, eu declaro agora. Meu Deus, eu oro para aquelas pessoas que estão atadas em dívidas, em falências, que o Senhor traga um livramento de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo agora, e você vai dizer comigo, eu creio no milagre da minha vida, receba o milagre agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu Deus, quanta unção do Senhor aqui, quanta unção de Deus nesse momento. Há uma unção de Deus sobre a sua vida e eu quero te abençoar, amém? Não esquece de compartilhar essa live, compartilhe com alguém, curte essa live, é importante, se curtir aí, dá uma curtida nela aí. E também é importante você inscrever-se no nosso canal. Se você está assistindo, entrou aí e ainda não é inscrito, inscreva-se, aí embaixo tem a palavra inscrever-se, inscreva-se no nosso canal aí, e quando estivermos orando aqui ao vivo por você, por sua família, o YouTube mostra ao vivo aqui no seu celular, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus.